Olá, continuamos com o módulo Cuidando de Pacientes Anestesiados, que é finalizado com a recuperação pós-anestésica e os subsídios que são utilizados para o auxílio à recuperação desse paciente. Bem, as intervenções que são aplicadas na recuperação anestésica, elas incidem, primeiro, objetivo, aquecimento para hipotermia desenvolvida. Aqui na imagem nós estamos vendo uma manta térmica sendo utilizado. Esse tipo de aquecimento é reconhecido como aquecimento ativo e ele tem muito mais eficácia conjugado com ações no intraoperatório da manutenção de soluções aquecidas com controle através de dispositivos ou equipamentos que façam a efetividade e o controle da temperatura desses solutos endovenosos. Sendo assim, utilizar preferencialmente mantas térmicas e soluções aquecidas para o combate da hipotermia desenvolvida pelo paciente, em grande parte hipotermia leve, mas alguns pacientes podem evoluir para hipotermia grave. Bem, no caso da unidade não ter mantas térmicas, pode ser feito o aquecimento passivo, que é intitulado com o uso de cobertores, focos de luz, até o momento que o paciente mantiver a temperatura baixa. O aquecimento favorece a amplitude de oferta de oxigênio para nível central. Por isso, ele é uma característica essencial para o paciente que evolui na recuperação pós-anestésica. O tempo estimado é variável, tem pacientes que evoluem de 1 hora até mais. Aqui no caso mostra a manta de corpo inteiro, mas ainda podem ser adotadas medidas para o aquecimento da cabeça, também desse usuário. Bem, suplemento de O2. A melhor forma de suplemento de O2 é a máscara de Hudson, que oferece, tanto pela via nasal como pela via oral, uma oferta de ar misturado. A composição do ar misturado, do ar comprimido, ar medicinal, ele pode ser feito de 2 a 5 litros por minuto, ou, quando prescrito, oxigênio direto aos pacientes. Em grande maioria, é o ar comprimido que vai ser adotado. Em crianças até 2 anos, pode-se utilizar a oxitenda para favorecer a captação do oxigênio. Tá? E no caso de clientela acima de 2 anos, existem máscaras de Hudson adaptadas à clientela infantil. O decúbito de segurança para o paciente é o decúbito dorsal com proteção de extremidades no caso de agitação psicomotora. Nesse caso, pode ser adotados coxins para prevenir lesões por alta permanência do paciente na RA, protegendo as laterais do leito por conta da agitação psicomotora. E devem ser adotadas medidas de contenção segura, não sendo lesivas para aos clientes, né? Em caso de agitação psicomotora. A contenção, nesse caso, ela é muito transitória, ela não deve ser feita a contenção clássica, já não preconizada, porque aqui o anestesista tem que intervir diretamente para retirar o estado da agitação e sedar, se necessário, esse doente para evitar agravos quanto à intervenção cirúrgica que foi realizada. Bem, a posição universal de segurança é a posição dorsal com lateralização da cabeça no caso de vômitos. Nesse caso, normalmente, a estabilidade da cabeça é excelente para manter as vias aéreas pérvias e ampliar a oferta de oxigênio para as vias pulmonares. Nós também pensamos
que os pacientes que não têm restrição para a posição dorsal são aqueles que submeteram-se a intervenções de curta permanência ou com analgesia peridural. As intervenções muito prolongadas, elas levam maior instabilidade hemodinâmica e necessitam, com esse decúbito, a estabilizar a pressão do paciente durante o acompanhamento dele na recuperação pós-anestésica. Então, normalmente já estabilizado, você pode receber acolchoados na cabeça, porque melhora o estado de conforto. Observar nos procedimentos neurocirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia intranasal, para modulação desse decúbito dorsal, que precisa ser realizado angulação no leito, para que melhore a perfusão das vias aéreas superiores, como também melhorar a expansão torácica desses pacientes. Bem, a escala de Aldrich-Krolik. A escala de Aldrich-Krolik, nós nos baseamos na escala que hoje acompanha esse paciente na sua integralidade. Ela remete a uma escala de Apgar. Porém, os indicadores modernos substituem a coloração pela oximetria. Então, a partir de 92, a escala de Aldrich-Krolik ela passa a ser modificada. Porém, ela não exclui esse parâmetro avaliativo como um parâmetro que deve ser versado em unidades interioranas, que não há a oximetria como um recurso de avaliação objetiva desse usuário. A escala ela é aplicada assim que o paciente chega na recuperação anestésica. No primeiro horário, deve ser feita uma avaliação mais proximal, de 15 em 15 minutos. Se esse paciente apresentar estabilidade, a segundo horário, ele deve ser avaliado de 30 em 30 minutos, podendo ele permanecer algumas horas na RPA. Não se fala de um estadiamento com número de horas, né? Se o paciente vai permanecer 1, 2, 3 horas. O que se considera da escala de Aldrich-Krolik são os parâmetros de excelência para alta e se esse usuário ele tem condições de uma evolução de alta segura para a sua unidade de internação ou para a alta mesmo ambulatorial, que é estimado também para clientelas, por exemplo, com sedação pesada, né? E ele é um índice de acompanhamento criado em 1970 por Aldrich-Krolik e que foi modificado posteriormente nos parâmetros usuais com a inclusão da oximetria digital, né? Bem, o índice de Aldrich-Krolik é uma escala que as unidades de recuperação anestésica têm que ter essa escala fixada nos seus protocolos de avaliação, como também de fácil visualização para que técnicos, enfermeiros e anestesiologistas apliquem sem nenhum tipo de dúvida. Ela é baseada nesses 5 parâmetros: atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação de O2, com características entre o primeiro e o segundo horário de forma diferente, de acordo com a aplicação dos subsídios básicos, como eu havia falado anteriormente. Por quê? Os parâmetros que primeiro são variáveis são os parâmetros de circulação, que é um parâmetro que vai estar variável, mas com a aplicação da escala de Aldrich-Krolik, nós devemos observar estabilidade dos parâmetros, não só da circulação, como os demais. Então isso implica com que a tolerância da escala ela seja reduzida no parâmetro de circulação, que fala de um percentual pré-operatório de 20% tolerante do nível pré-operatório habitual.
Então, na subdivisão da escala, se coloca, no primeiro momento, atividade muscular, se o paciente adulto movimenta os 4 membros de forma livre, inclusive a área diafragmática, sem comprometimento dessa área. A pontuação estimada até 2 pontos. Movimenta 2 membros até 1 ponto. Incapaz de mover voluntariamente o comando, 0. Observem que cada parâmetro ele varia de 0 a 2, portanto, se são 5 parâmetros, 2, 4, 6, 8, 10 pontos. E esse índice é aplicado na faixa etária acima de 12 anos. Bem, continuando, no segundo parâmetro respiração, nós avaliamos se o paciente respira profundamente, ou tosse livremente, ou apresenta reflexo de tosse. É dado a pontuação 2. Se apresenta desconforto respiratório, dispneia, limitação, diminuição da incursão respiratória, 1, e apneia, 0. Circulação. Se a PA ela é variável 20%, para mais ou para menos da PA pré-operatória, na primeira avaliação é tolerado o nível 2. Porém, como o parâmetro ele tem que ser repetitivo, nós indicamos 2 assim que ele chega, essa variável, depois ele tem que estar próximo à PA pré-operatória e essa pressão ela tem que estabilizar no segundo ou terceira aferição dos 15 minutos, para que eu considere ainda a manutenção do nível 2. O segundo item, a PA está variável entre 20% a 49% do nível anestésico 1 e a PA variável 50% do nível anestésico. Considere esse tipo de avaliação, a PA variável mais de 50%, como uma variável crítica, porque aqui o paciente está entrando num choque, caso a PA dele esteja muito baixa, ou esse paciente ele pode estar evoluindo para um acidente vascular cerebral por conta de uma pressão extremamente elevada. Bem, no primeiro momento é interessante que o paciente esteja acordado, falando espontaneamente, reconheça o seu nome, então a gente considera se ele está lúcido, orientado e despertando a esse chamado. 2 pontos. Se ele desperta apenas quando solicitado, 1 ponto, e se não responde, 0 ponto. O objetivo dessa escala é que com o nível de consciência o paciente recobre onde ele está, se ele operou, se ele não operou, se ele sabe o nome dele, se ele localiza dores que possam estar presentes ou não, ou se ele refere não ter dor, e ele tem esse sentido de auto e alo-orientação. Então, na evolução do quadro clínico, estar lúcido orientado no tempo e no espaço é um parâmetro de excelência ao processo evolutivo dessa escala. Próximo item é a saturação de O2. Se ele mantém uma saturação maior que 92%, 2. Se ele tem uma saturação entre 90% até 92%, necessitando de oxigênio suplementar para corrigir essa saturação, é 1. E se é menor que 90%, 0. Lembrando que na saturação de O2 pode ser conjugado, dentro do índice de Aldrich-Krolik, colorações também. Aqui o paciente apresenta uma coloração normal, aqui ele pode apresentar uma cianose de extremidade e aqui ele pode apresentar a coloração pálida, terroso, conforme é o parâmetro do índice de Aldrich-Krolik, assim que foi criada essa escala. Bem, esse é um parâmetro fundamental que é o estadiamento da evolução na sala de recuperação pós-anestésica, o que o enfermeiro deve avaliar como itens que ele deve rastrear. O primeiro é a integração dos dados recebidos quanto à transferência de cuidados. O paciente ele foi recebido sob que estado,
se houve lesão, se não houve lesão, qual foi a cirurgia que foi adotada, quais são os objetivos dessa recuperação, se é um objetivo voltado para analgesia, se é um objetivo voltado para a recuperação da motricidade, uma vez que o princípio da dor vai ser menor. Tá? Então, nesse sentido, a transferência de informações da sala de cirurgia para a recuperação anestésica é fundamental para garantir qualidade nessa assistência. Segundo, assim que o paciente chega na RA, nós devemos avaliar os sinais vitais. É o primeiro parâmetro que nós vamos estabelecer. A monitorização desse doente para avaliar o status hemodinâmico desse usuário para começar a aplicar a escala. Nível de consciência, pressão, a posição, estabilizar o paciente, qual é a condição e coloração da pele, a necessidade de segurança, se tem maior ou menor necessidade, conforme é o nível de consciência avaliado, como está a condição neurovascular desse paciente, o curativo, se ele está limpo e seco, ou se é um curativo de tampão, se o tampão ele não produz gotejamento de sangue, que é um sinal grave para o retorno do paciente à sala de cirurgia, como estão as condições de linha de sutura na ausência de curativos, o tipo e permeabilidade de segurança de drenos, catéteres e demais dispositivos invasivos recebidos na RA, e o que está sendo drenado no momento que é recebido esse paciente. A resposta muscular e força, resposta pupilar, a reposição hídrica, e normalmente não se institui um balanço hídrico, mas se institui um resgate do que foi feito na sala para a volemia esperada desse paciente, que pode ser perdida, e aquilo que deve ser reposto, preferencialmente para adoção de estratégia ou com soro fisiológico ou com ringer lactato, em caso de uma necessidade de expansão plasmática. Níveis de conforto e segurança emocional, sistema de pontuação pós-anestésica e avaliação específica de procedimento. Bem, após esses parâmetros de avaliação da unidade de recuperação anestésica, eu posso estipular se esse paciente tem alguma necessidade especial para atender esse usuário. Por exemplo, crianças aonde eu preciso ter melhores dados dessa criança, é compatível estabelecer o tutor ou quem tem a curatela dessa criança ou o responsável legal, seja mãe, pai ou outra pessoa, para assim que a criança chega na unidade de recuperação pós-anestésica, esse responsável seja convocado para melhorar o estado da criança, atribuir conforto e a criança emocionalmente conseguir interpretar melhor esse ambiente. Assim como podemos estabelecer este tipo de cuidado para pacientes idosos e pacientes portadores de necessidades especiais. Isso está antevisto na lei e nos estatutos específicos, tanto da criança quanto do idoso. Bem, quando a criança ela é menor do que 12 anos, é sugerido o índice de Stuart para que se observe a condição da criança. É uma escala mais simples, ela varia com 6 pontos ao total, aonde nas vias aéreas a gente vai avaliar se a criança tosse ou chora, 2, se ela apresenta boa manutenção respiratória, 1, ou requer manutenção respiratória, 0. Se a criança está desperta, 2 pontos, responde aos estímulos verbais ou táteis, 1 ponto, não responde, 0. Portanto, uma criança que está acordada e chorando e está agitada, é uma criança que ela provavelmente tem um índice de Stuart satisfatório. A gente só vai esperar, dentro dos parâmetros da avaliação ideal na recuperação pós-anestésica, que ela estabeleça essa agitação para que ela siga com mais segurança a sua unidade de internação.
E a movimentação, se ela movimenta os membros intencionalmente, 2, se faz movimentos não intencionais, 1 ponto, e se ela não se movimenta, 0. Porque atender ao estímulo do comando verbal para crianças, por exemplo, lactentes, pode ser algo extremamente complicado. Então, o índice de Sturt é um parâmetro visual para que a gente possa estabelecer esse índice para essas crianças. E aí, no caso, um parâmetro desejável para essas crianças de alta é de 5 a 6 pontos. Bem, critérios para o cliente na sala de recuperação pós-anestésica ou do efeito da anestesia. Esses critérios são chamados critérios de excelência. Alguns critérios, essa alta ela deve ser vista em concomitância com a equipe de enfermagem e o anestesiologista para fazer a liberação desse usuário para a sua unidade de origem ou para o ambulatório. Nesse caso, são alguns parâmetros que a gente considera de excelência e alguns não tem como abrir mão. Por exemplo, a manutenção da saturação de O2 estável, ela tem que ser repetida por mais de um parâmetro e que esse parâmetro esteja no mínimo no segundo horário. No mínimo no segundo horário. Próximo parâmetro é o cliente estar orientado no tempo e no espaço. Ele está conversando, desperto, localizando, mais reativo e sem indicadores de sonolência. Próximo parâmetro. A ferida operatória ela não deve estar com sangramento. Isso indica um parâmetro de segurança dentro da intervenção cirúrgica e que as anastomoses que foram configuradas, elas foram bem sucedidas. Apresentar diurese satisfatória. A maioria desses usuários que são submetidos a catéter vesical de demora, é possível avaliar quantos ml hora esse usuário está apresentando de acordo com as suas infusões. O não atendimento disso pode implicar em retenção urinária. Muita atenção a pacientes que são ambulatoriais, porque o paciente ambulatorial que faz uma sedação e que pode ter a sua estadia na RA, nem sempre está sondado, mas o parâmetro de averiguar a percepção da bexiga do paciente é um parâmetro fundamental a esses pacientes de cirurgia ambulatorial. A manutenção da dor controlada. Lembrando que no início desse cuidado, a anestesia ela surge exatamente para evitar a dor e choque, que são 2 parâmetros negativos. Então, o paciente evoluindo com dor é um parâmetro extremamente negativo para uma evolução cirúrgica adequada. Então, essa ausência de dor ela deve ser referida, sinalizada e possivelmente com aplicações de escalas analógicas compatíveis com cada clientela. A pressão arterial estável, além de ausência de náuseas e vômitos, isso indica que o paciente não tem alterações diafragmáticas, ele já tem recuperado a oxigenação dele a nível central, não está sob efeitos mais drásticos de opiáceos nem de relaxantes musculares. A temperatura mantida, apresentar força motora, preferencialmente nos 4 membros, ou de acordo com a limitação cirúrgica, principalmente aos pacientes de intervenções ortopédicas, que vai apresentar esse tipo de limitação. E apresentar sensibilidade. Isso nós podemos fazer com testes de calor e frio, com objetos pontiagudos, e dentro de materiais de semiologia nós podemos ter estilete para a percepção dessa sensibilidade. E ser avaliado com o índice de Aldrich-Krolik no mínimo 8 e 10 de forma estável, ou seja, esses parâmetros eles devem ser repetidos. Bem, o índice 8 é tolerável porque, como eu havia dito,
há pacientes de intervenções cirúrgicas ortopédicas que não vão ter condições de movimentar os membros inferiores, como exemplo. Então, eles vão perder pontuação a respeito da mobilidade dos membros, assim como pacientes que são submetidos a intervenções ortopédicas de membros superiores. Também não vão ter a mobilidade garantida de todos os membros, então perdem a pontuação, mas estão dentro dos parâmetros considerados seguros para a liberação. Só o parâmetro da escala de Aldrich-Crowley, não conjugado com os demais itens de excelência, são considerados itens com falsas avaliações e, em algumas situações, isso é impelido por falta de vagas na sala de recuperação anestésica, por um mapa que tem um índice de produtividade muito elevado e não compatível com o número de vagas da sala de recuperação pós-anestésica, prejudicando o fluxo e a avaliação adequada dessa unidade. Também devemos considerar grave situações onde pacientes que não têm uma condição evolutiva adequada permanecem nessa unidade por falta de fluxo a unidades de terapia intensiva ou unidades intermediárias pós-operatórias, porque isso impede a um bom planejamento do mapa e a um bom fluxo do mapa cirúrgico da saída de paciente da sala de cirurgia para a sala de recuperação anestésica, evoluindo de uma maneira com qualidade esse parâmetro de produção com qualidade. Bem, por último, a gente deve ater-se quais os protocolos têm sido adotados para a autoavaliação desses pacientes que são submetidos a unidades de recuperações anestésicas. Por quê? Os parâmetros hoje obtidos dentro da sistematização da assistência perioperatória, eles têm que sinalizar tais parâmetros de alta e parâmetros de qualidade de avaliação da recuperação anestésica. Portanto, cabe a essas unidades reavaliar, discutir e testar esses indicadores para uma boa avaliação, para que se evite índice de comorbidade que não sejam devidamente investigados. E segundo, sempre devemos questionar quais os recursos tecnológicos com registros necessários para a sistematização. A falta de algum recurso interfere diretamente em algum diagnóstico que está presente no paciente na recuperação anestésica? Bem, essas são algumas dicas que eu vou deixar para vocês para pesquisa ou para investigar nas suas unidades ou locais onde vocês assistam pacientes anestesiados. Até lá e fiquem com Deus. Tchau, tchau.